Olá, conforme prometido, a gente vai começar uma série de entrevistas com as pessoas que são referência em suas respectivas áreas. Hoje, com um enorme prazer, trago um cliente e amigo aqui, o Arthur Luiz Cassis, proprietário da Chácara Bonanza. Bom dia. Bom dia. Que é uma das referências na região da Castrolanda com pecuária leiteira a pasto. E aqui a gente vai trocar uma série de informações sobre a escolha de pastagem, cultivar e os manejos que eles fazem no dia a dia. Arthur, primeira pergunta que eu acho que a maioria dos produtores tem é por que a escolha da pecuária a pasto numa região que cada vez mais a gente vê o pessoal concentrando a pecuária leiteira de uma maneira geral, seja em composto, seja em confinamento ou semi-confinamento? Eu acho que o mais importante é o custo de produção, né? Seria tanto no início, no teu desembolso inicial, para quem vai começar uma leiteria, como para quem, vamos dizer, não tem estrutura ainda para alojar esse gado num barracão, vai ter que investir em barracão, etc e tal. Então a gente já optou por pasto já da época, desde o início, quando meu pai começou. Meu pai é zootecnista, então ele leva tudo lá na ponta do lápis e a gente consegue ótimos resultados nesse sistema semi-confinado. Tá. Então você julga que a implantação do sistema pasto, o desembolso inicial é menor que quando confinado, quando esse gado é alojado, certo? A minha pergunta para você é assim, algumas regiões, mesmo dentro da nossa realidade ou da nossa região, a gente tem muito gado, entre aspas, solto. E o pessoal utiliza toda a alimentação concentrada, silagem, pré-secado, rações, mineral, de uma maneira compensatória, não complementar, que é diferente do que vocês fazem hoje na fazenda, né? Hoje você tem um gado solto que o pasto compõe a dieta e complementa no coxo. Complementação é no coxo, exatamente. E que dica você teria para dar para o produtor que tem a área, mas tem um mau manejo ou uma má eficiência de pastejo? Acho que a primeira coisa é de disponibilidade de implantar uma forragem, um cultivar que seja produtivo, bem produtivo e de boa qualidade, né? No nosso caso aqui a gente utiliza a festuca consorciada com trevo branco, que dá um teor bom de proteína e é perene, o ano inteiro ela está ali, mesmo nessas fases de transição verão-inverno, inverno-verão, onde de repente o azevém não está pronto e você tem uma geada, você ficou sem nada. E a festuca, ela está ali, ela aguenta a geada, tanto uma geada como um excesso de calor, sabe? Certo. Então sempre nessas transições ela está ali, e ela consorciada com trevo, como a gente tem aqui, ela dá uns 23 de proteína. Então é uma proteína barata na dieta, e assim eu posso usar uma ração com 15% de proteína praticamente o ano inteiro. Tá certo. Primeira dica, pessoal, festuca com trevo. Agora vamos descobrir o milagre aqui do chefe. E algumas fazendas a gente tem acompanhado, eles têm uma certa dificuldade na implantação da festuca. Que dica você teria para a gente ter uma festuca tão boa quanto a de vocês aqui? E a segunda é se você também utiliza a festuca na outra fazenda que você tira leite. Eu utilizo nas duas fazendas, tanto aqui na recria como onde está o gado leiteiro. A implantação dela, o segredo é que você ter a gleba onde você vai implantar ela tem que estar isento de invasor, de mato. Certo. A outra dica é sempre implantar ela no inverno, aqui para a nossa região, né? Porque um grande problema é invasora. Se você implantar ela no verão, o papanha, pé de galinha, vai abafar ela e você não consegue controlar por causa do trevo branco. Certo. Então você não pode entrar com um herbicida que vai prejudicar o trevo. Então implantação no inverno
Geralmente se a gente vai renovar uma área, vamos dizer, ela aguenta 4, 5 anos, certo? Certo. Vai depender muito de invasor. Então a gente procura fazer uma cultura de milho em cima dessa área que a gente vai renovar. No verão a gente faz milho para limpar toda a área de invasor. Aí vai preparar o solo, corrigir o solo e faz um plantio convencional. A gente sempre faz a lança, jogando a festuca já misturada com o trevo. Com o trevo. E qual que seria o percentual de trevo na mistura da semente com a festuca? A gente usa 25, 30 kg de festuca com 10 kg de trevo. Mas o trevo é uma cultura bem interessante. Tem época do ano que tem trevo em toda parte, tem época que você não vê trevo, sabe? Ele domina algumas épocas do ano. Você sabe que ele está aí, então ele vai aparecer. Tem vezes que essa proporção vai estar bem diferente do que em outras épocas do ano. Certo. E hoje qual pastagem, tanto que você tem uma diversidade de pastagem aqui, né, nas propriedades. Hoje, qual as culturas, as cultivares que vocês utilizam hoje nessa região? Festuca e trevo? Festuca. No nosso caso, a festuca e o trevo é o carro-chefe. É o predominante. Aí o que a gente tem é nas áreas de milho, a gente faz azevém. Azevém no inverno? No inverno é azevém. A gente tinha uma área de tifto, mas a gente substituiu por festuca uns 2 anos atrás. Não que o tifto não seja bom ou não tenha qualidade, mas ele para o nosso sistema não casa, porque ele produz muito uma época ali, final do ano. Você não consegue manejar ele de tanto que ele cresce e produz. E aí chegou o inverno, você não pode contar com ele. Então, você tem uma abundância de pasto no pico do verão, num período curto, e quando ele decresce é muito rápido também, e seria o entrepasto, né? Exatamente. Você ficaria sem. E de repente teu azevém não está pronto. Beleza. Outra pergunta. As áreas de milho vocês rotacionam igual piquete aqui, né? Ou sempre você implanta ela nas mesmas áreas? O milho, na outra onde está o gado leiteiro, a gente faz o milho quase todo ano nas mesmas áreas, que são as áreas mais afastadas. Porque aí no verão o gado não precisa caminhar até lá para ir buscar uma festuca. Certo. A festuca está mais perto ali da seta. E no inverno é mais frio, tudo favorece, aí elas vão no azevém lá nesses piquetes mais longínquos, tá. E aqui na recria, você rotaciona o milho ou não? Rotaciono, mas muito pouco. Eu rotaciono naquele esquema que eu falei para eu ter que renovar essa festuca, então esse ano eu vou plantar milho aqui para renovar essa pastagem e assim. Então quando começa a ter, vamos supor, um pouco mais de invasora na tua área de festuca, para renovar você faz milho no verão, para limpar a área. Isso. E implanta a festuca no inverno. Exatamente. E Arthur, hoje eu gostaria que você comentasse sobre alguns índices dentro da fazenda que eu interpreto assim, é todo um sistema contínuo e bem trabalhado que te dá um custo mais baixo e uma produção boa. Vocês que trabalham efetivamente com gado solto e com pasto de forma a alimentar esse gado e complementar ele no coxo, ao contrário de alguns produtores, eles fazem compensação no coxo e o pasto é quase que uma brincadeira para a vaca dar uma pastejada. A gente não contabiliza quase essa pastagem, até porque é pastagem degradada e escolha de cultivar para aquela região, para aquela realidade ou para aquele manejo não tão adequado. Hoje você poderia comentar um pouco qual que é a média do teu gado de leite, tua reprodução, como é que fica e os benefícios que tem de você ter o gado solto comparado a um gado fechado? Certo. Vamos primeiro aos índices então. Ok. Hoje a gente tem uma média anual de 30 litros de vaca dia. Se você pegar a média janeiro a janeiro... Anual, isso aí. No inverno ela oscila, ela vai para 35, 37, devido a um clima mais ameno, a temperatura mais amena e a presença do azevém que
de qualidade é bem parecido com a festuca com trevo, mas a palatabilidade muda, né? O azevém, por enquanto, acho que não tem que bata o azevém para nós aqui. Então é média 30 litros vaca dia, anual, com 3,40 de gordura, 3,15 de proteína. Nosso CCS está em torno de 200. E isso aí, esses são o nosso leite, né? Na parte reprodutiva ou longevidade das vacas, eu acho que também tem as suas vantagens. Eu não tenho números de confinamento, mas eu sei que no confinamento você tem que manejar mais casco, você tem problema de queda de vacas, tem até onde eu sei, o pessoal faz uns 2 manejos preventivos de casco, né, de casquear todo o rebanho. Eu faço um preventivo na hora que eu seco as vacas, o resto aí é só uma e outra que vai mancar. Mas a questão de bem-estar e saúde, acho que isso aqui é o natural dela. É o natural, a gente sempre brinca com alguns clientes, Arthur, que assim, a vaca nasceu para pastejar, para comer grama, né? Hoje, devido à pressão que a gente tem, custo da área caro, alimentação e potência genética da vaca, né, expressão genética, algumas pessoas encaram de uma outra maneira. Não que seja errado, só que é diferente. Então eu vou confinar para tirar o máximo da vaca. Eu quero tirar 38, 39, 40 litros de média. E a gente traz sempre a comida no coxo, né? Mas é muito comum nas fazendas você observar um pouco a longevidade ser menor do rebanho. Por isso até eu acho que a média tem que ser muito maior do que com gado solto. Um pouco mais de problema de casco e às vezes problema reprodutivo, né? O rebanho, entre aspas, fica mais controlado porque ele está mais perto de você, né? Mas isso é uma invenção nossa, né? Não da vaca. Nós, nos primórdios, que se escondia da chuva na caverna, a vaca não precisa disso. Em questão de manejo de casco, eu achei muito interessante, eles só fazem na secagem o protocolo, uma média extremamente interessante de 30 litros com gado solto. Para a gente encerrar aí, antes dos agradecimentos a teu tempo e tua disponibilidade, seria qual dica você teria, por exemplo, para um produtor que está implementando ou ele tem um semi-confinado, mas ele tem área e quer otimizar a área de pastejo dele, que hoje está ociosa, em sentido de recuperar a pastagem ou como ele escolheria melhor cultivar? Vocês escolheram para o sistema de vocês o que melhor se adaptou, pelo que eu entendi, foi a consorciação festuca trevo branco e inverno azevém, certo? Nem todas as fazendas implantam a festuca com certo sucesso, vamos colocar dessa maneira. Tem algumas outras propriedades que tem gado a solto que trabalham com gigs, com tifton, com uma certa eficiência, né? Porém, a aveia ou azevém, a escolha da cultivar dele para o inverno, a vaca, entre aspas, sofre um pouco de fome nesse período e ele faz um efeito compensatório com silo, né, com silagem de milho. Que dica você teria, com a tua experiência de trabalhar com gado solto e com alguns tipos de pastagem, como ele escolheria essa cultivar? Qual a melhor maneira dele escolher essa cultivar? Para a realidade dele, enfim. Isso é um pouco difícil de eu indicar um cultivar para cada região, acho que o que ele vai ter que ver é realmente a adaptação do cultivar para a região, pro sistema dele, pro manejo, e aí cuidar muito com entrada, altura de entrada de saída, adubação, piquetear, isso aí eu acho que é essencial num sistema de pastejo. Você tem que piquetear, senão você não consegue trabalhar, tirar o máximo do pasto. Tá certo. Deixa eu aproveitar que eu tô aqui de explorar mais uma pergunta, que você falou em piqueteamento, clareou aqui a nossa cabeça. O tamanho dos piquetes, o dimensionamento dos piquetes, aqui vocês obedecem à altura da pastagem, no caso festuca, trevo e azevém,
Ou você faz um cálculo de quanto que vai dar a massa para quantas cabeças? Como vocês fizeram o dimensionamento dos piquetes? Na verdade esse dimensionamento foi meio, como é toda uma área de várzea, a gente tem essas valetas que faz a drenagem dessas áreas. Né? Certo. Então, os piquetes não são todos do mesmo tamanho, o que vai variar é o tempo de permanência em cada piquete, mas isso é muito de visual, de clima, um período mais chuvoso, ou mais seco. É muito, acho que o que depois de implantado o sistema, o essencial é o olho do produtor ou do técnico nesses piquetes, pelo menos uma vez por semana. Eu acho que tem que rodar tudo e ver o que tem, o que foi consumido. Certo. Então você acha que seria correto dizer que hoje o que regula tanto o tamanho do piquete quanto os dias de permanência nessa área é muito mais a altura da pastagem do que a quantidade de cabeça? É, oferta, isso. Porque de repente você tem 100 vacas em 5 hectares, você vai deixar 2 dias. Aí essas 100 vacas vão com um piquete de 10 hectares, você vai deixar 4, 5 dias aí. Isso você vai mensurando no consumo delas. Né? E o negócio que você falou dessa forragem no silo, isso a gente também usa como prioridade você ter essa reserva, porque cada ano é um ano, então você tem que ter uma opção no posto. Se pegar um período mais seco, esse pasto não vai responder uma ureia, você vai ter escassez de pasto, então você tem que ter uma reserva de alimento. E nesse caso, no nosso caso, o silo é um alimento que é fácil conservar e não é tão caro, né? Comparado à pastagem, ele é um pouco mais caro, mas ele não é tão alto comparado ao alimento concentrado. É isso, né? Arthur, primeiro um prazer recebê-lo aqui. Segundo, um agradecimento aí pela tua disponibilidade em dividir um pouco o conhecimento com a gente. Creio que a gente teria assunto para ficar o resto do dia, talvez mais de um dia, conversando sobre isso, né? Mas devido à escassez de tempo sua e nós que temos que tocar outros projetos também, agradeço aí teu tempo, tua disponibilidade de estar participando conosco. E vou deixar pro pessoal que acompanha a gente, quem quiser fazer alguma pergunta sobre sistema pasto, sobre qualidade de cultivar, adubação, qualquer pergunta que de repente a gente deixou de esclarecer, encaminha para nós a dúvida e assim que possível eu tiro elas aqui. Se eu souber responder, eu respondo, senão eu corro pedir uma ajuda para o Arthur. Se ele não souber também? E se ele não souber, nós vamos atrás de quem sabe. Falamos com o seu Henk, com alguém que consiga esclarecer da melhor maneira possível para o produtor aí nossa dúvida. Obrigado, meu amigo. Satisfação. Precisar.